Gente, e vou lançar minha primeira música. Dá pra ver que eu tô toda arregaçada porque eu passei quase o mês inteiro fazendo a música. Mas com uma condição, eu preciso bater 100 inscritos, porque senão não vai dar certo. Carinha de choro, carinha de choro, carinha de choro. E se vocês devem estar se perguntando qual que é o nome da música e qual que é a música o nome. Ninguém mais tem tantas coisas em comum. Esse é o nome Carinha Feliz. Carinha feliz, carinha gritando, carinha gritando, carinha feliz, gritando e gritando feliz. Mas se essa música é inspirada no quê? É inspirada em My Little Pony, da Celeste de 2000 Little Pony. E essa vai ser a melhor música de todas. Então como que você pode ajudar? Você pode ajudar no celular e se inscrevendo, ou pode ser só inscrito.